tenho também o Marcos Pérez está conosco, ele é presidente do Orlando City, é um clube de futebol. Marcos, seja bem-vindo. Qual é o momento que você está vivendo? O que você pode nos descrever dessa situação aí no estado da Flórida? Oi, Piotr, boa tarde para você. Nós estamos aqui passando por algo que é recorrente, né, para quem mora no estado da Flórida. Nos Estados Unidos, em várias regiões dos Estados Unidos, mas aqui no estado da Flórida é bem recorrente. Nesse caso, esse furacão é dos grandes, né? Esse é um dos maiores. Chegar aqui à costa da Flórida, eu estou agora na cidade de Orlando, né? Eu trabalho no Orlando City, time de futebol aqui do estado da Flórida. Orlando, que é mais ao norte de Fort Myers, né? Costa e bateu com ventos muito fortes, né, acima de 150 milhas por hora quando chegou aqui à costa. Então, a gente sabe e acompanha minuto a minuto a situação. O governo aqui nos Estados Unidos faz um ótimo trabalho e todas as emissoras, né, de rádio e televisão que a gente pode acompanhar fazem um ótimo trabalho acompanhando tudo isso. Os sistemas de meteorologia são muito avançados também, então a gente tem sempre updates que acontecem o tempo inteiro, né, em tempo real. Então a gente, com a família, acaba acompanhando isso muito de perto e a nossa expectativa é de que ao longo dessa trajetória da costa até a região central aqui da Flórida, onde Orlando está localizada, a gente tenha um pouco menos impacto em termos de número de tornados, que acho que esse é o maior problema, viu, Piotr? O maior problema, a maior preocupação que a gente tem com família e tudo mais são os tornados, porque o vento é muito perigoso e ele, quer dizer, várias estruturas vão pelos ares aí e acaba ficando muito perigoso. A chuva, a quantidade de chuva, né? Eu acho que, Marcos, só por gentileza. Oi, Piotr, desculpa, pode falar. Só por gentileza, 4 horas e 55 minutos aqui no horário de Brasília. Essa região onde você está é mais ao norte de Fort Myers, que fica ao sul, nessa região do Golfo do México, no estado da Flórida, né? Qual a distância de onde você está, até por causa das recomendações que vocês receberam, desse momento onde está, por exemplo, a situação mais grave que é Fort Myers? Toda a região central, é verdade. Fica mais para o norte e mais para leste, de onde essa tempestade está entrando agora, de onde ela está chegando, né? A gente está mais ou menos 1h30, 2 horas dessa região, aqui na Flórida. Então, o que acontece por tudo que a gente aprendeu aqui ao longo dos anos, né? Esse é o meu 5º furacão aqui nos Estados Unidos. E o que eu aprendi, Piotr, é que, obviamente, a água do mar, por ser uma água muito quente nessa época do ano ainda, né? Muito mais quente do que era há alguns anos, ela vai dar mais força para o furacão, né? Ela vai alimentar a água do mar, alimenta essa tempestade. Então, no momento em que ela chega à terra, né, e agora ela já entrou em terra, o olho do furacão já entrou em terra, então não tem mais a água para jogar mais gasolina no fogo, né, digamos assim. Então, ela deve perder um pouquinho de força aí ao longo das próximas horas, mas como é uma tempestade muito grande nesse momento, existem muitos riscos ainda e, como eu disse para você, quem está ali naquela região está sofrendo demais agora com todos esses fatores, mas no momento em que ela chegar aqui até a gente sabe que a quantidade de água vai ser gigantesca e essa é uma tempestade que está se movimentando muito devagar e esse é o maior problema, né? Porque a chuva continua, não para. Então a minha expectativa, Piotr, finalmente aqui no lugar onde eu estou, na região de Orlando, é que a gente tenha muitas horas de tempestade aqui para lidar com muito vento, muita chuva, possibilidade de tornados. A gente recebe aqui updates de possibilidade de tornado. Marcos, já começou. Deixa ele fazer um questionamento. Essa é uma preocupação que ela aumenta no início da noite de hoje, no momento em que o sol baixar, ela aumenta muito. Marcos, e aí vai até só para fazer uma menção, amanhã, pelo que as autoridades têm dito. Rapidamente uma pergunta, vocês também estão comprando alimentos, ou seja, itens de primeira necessidade? O Rogério Steio nos contou que na região dele já alguns itens não tinha mais nos supermercados, os supermercados estão até fechados agora. Vocês também estão estocando alimentos e itens de primeira necessidade aí nessa região de Orlando? Piotr, sem dúvida. Aqui,
quem mora aqui e conhece um pouco, não deixa para a última hora. Tá, entendi. Né? Então, quando a gente começou a ouvir já, e de novo, né? Aqui, esse sistema, ele é um sistema muito bem desenvolvido, a tecnologia, ela nos dá aí semanas de antecedência no que potencialmente pode virar um risco à vida, né, das pessoas. Tá. E nesse caso já faz semanas, pelo menos 2 semanas e meia, vamos dizer, que a gente já está com essa expectativa de que talvez isso viesse aqui para nossa direção. Já tinha esse aviso, e aí, sim. Ao longo do tempo, a gente vê no trajeto aí na mídia, a gente vê o trajeto mudando um pouquinho para a esquerda, para a direita, mais para o oeste, mais para o leste, etc. Mas a possibilidade de chegar aqui era grande, a gente sabia disso. Então, no meu caso, no caso da minha família, nós começamos a nos preparar 2 semanas atrás. Os itens aí de primeira necessidade a gente já estocou ali para alguns dias, né? A gente tem uma semana mais ou menos aí de itens de primeira necessidade. E eu tenho aqui comigo alguns itens que eu sempre carrego comigo, Piotr.